Muito obrigado. Muito obrigado, o Padre Zornivir, pelas suas palavras introdutórias. Eu sou presidente da Associação dos Guias para os Peregrinos em Medjugorje. Eu tomei a meu cargo esta função através de uma eleição. É um grande prazer que eu tenho em estar aqui convosco. Vejo, constato que este ano viestes em grande número aqui a Medjugorje. Nós amamos o Festival dos Jovens e amamos o momento em que os jovens se encontram aqui neste grupo de oração, neste local de oração, quando rezamos e celebramos à volta de Deus. Hoje o meu objetivo é apresentar-vos, falar da nossa associação. Comecemos pelo começo. Vocês sabem muito bem que a bem-aventurada Virgem Maria começou a aparecer aqui nesta paróquia a partir do dia 24 de junho de 1981. Nessa época, Medjugorje era um local, uma aldeia muito simples, de vida simples, onde se vivia da agricultura, e onde vocês estão, onde eu estou, tínhamos plantações de tabaco e vinhas. Podem perguntar-se o que é que esta agricultura tem a ver com os guias. Nenhuma ligação, acho eu. Mas como é que Nossa Senhora veio até aqui, tudo mudou. Começámos a rezar, a fazer jejum, e rapidamente os peregrinos começaram a chegar aqui. Eles vinham de diferentes países do mundo e cada um falava a sua língua. Os peregrinos não falavam croata e aqui não se falava a língua desses peregrinos que vinham. Foi preciso improvisar para poder compreender, para poder comunicar com um grande número de peregrinos que começou a vir. E também era importante transmitir-lhes o que se passava aqui. Eles também queriam saber, também queriam visitar os locais de oração. Eles queriam ir até às colinas. E foi desta forma que as crianças, os jovens daqui dos arredores começaram a fazer um esforço para falar línguas e, de certa forma, para começar a tentar explicar aos peregrinos o que se passava e o que se passa ainda aqui. Eles rezavam juntos. Desde o início nós temos o programa de oração da tarde. Depois íamos aos locais de oração e na igreja. Os meus colegas que nessa época eram jovens tinham tempo para tudo, para estudar, para ajudar os seus pais nos campos de agricultura e participavam ainda no programa de oração da tarde. Vou-vos dar dois exemplos. Dos nossos colegas, nesses anos, tinham a mesma idade que os viventes e viviam na mesma aldeia que os videntes e perguntavam-se porque Nossa Senhora não lhes tinha aparecido a eles. Eu pergunto-me, eu coloco essa questão porque trata-se de uma pessoa muito querida, mas não refletiu nessa questão, sobre essa pergunta. Mas na conversa com os peregrinos, ela compreendeu que ela queria vir a ser guia e queria dar testemunho das mensagens de Nossa Senhora, queria partilhar com as pessoas e isso traria uma grande alegria. Portanto, fez um grande esforço para aprender as línguas estrangeiras e hoje em dia ela é guia e durante uma boa parte da sua vida foi guia.
mas a um certo tempo da sua vida escreveu também um livro sobre as aparições de Medjugorje, sobre aquilo que teve lugar, sobre tudo aquilo que sempre se passou nesta aldeia. Uma outra colega que vive perto de Medjugorje, que vinha com regularidade a Medjugorje, apesar de ser muito jovem, ela acompanhava os peregrinos e para ela era importante fazer isto e continuar a estudar. E hoje em dia ela é uma das nossas guias e um dos nossos membros também. E para além dela, também uma filha sua é guia. Esses foram os primeiros dias. E nós também vivemos com grande entusiasmo ainda hoje. Eram outros tempos, nós vivíamos na Jugoslávia. Ouvistes falar desse país que era formado por 6 repúblicas. E nessa época vivíamos num regime comunista sem Deus e que quando começaram as aparições tentou impedir e parar tudo aquilo que aqui acontecia. As aparições, a vinda dos peregrinos, mas isso não o conseguiram fazer. Quem é que poderia parar Nossa Senhora de receber os seus filhos? Gosto de dizer que os 10 primeiros anos de aparições foram os 10 últimos anos desse regime. Esse regime caiu, graças a Deus. No entanto, Nossa Senhora, graças a Deus, continua aqui conosco, sendo de forma muito paciente, continua a chamar-nos à oração. Quero dizer-vos que naquela época vinham guias de outras partes da Jugoslávia que falavam idiomas. Conheciam idiomas estrangeiros muito bem, mas não conheciam muito bem os temas religiosos. Não conheciam a oração. Era isso que faltava. E os peregrinos, como disse Frei Zofimir, necessitavam de alguém que os guiasse. Alguém que fosse um bom exemplo neste lugar. Desta forma, chegamos ao momento no qual os nossos sacerdotes, os nossos franciscanos, junto com os jovens da paróquia e dos arredores, chegaram à conclusão de que os peregrinos necessitavam que deveria estar assegurada informação fidedigna, autêntica, a dar a estes peregrinos. Um bom guia informado para mostrar às pessoas que este é um local de oração. Medjugorje não é um local turístico, já o visteis, já o experimentasteis e ireis continuar a experimentar. Este é um lugar de oração, de reconciliação e para aqueles que aqui vivem, aqui trabalham, é importante que permaneça assim, que sejamos um bom exemplo para vós todos. Em 1991, 10 anos após o início das aparições da Virgem, os nossos sacerdotes, e quero destacar ao Frei Leonard Rečken, que foi o pároco, o Frei Slavko Barbaric, do qual ouvisteis falar, e que tantas coisas boas fez aqui em Medjugorje, o Frei Jozo Zovko e Frei Ivan Lentica, o mais velho. Organizou-se o primeiro exame para guias na paróquia. E depois organizou-se esta associação de guias para os peregrinos. Neste exame, para os guias dos peregrinos, são importantes os temas religiosos.
nós estudamos čitanje Svetog pisma. Na tom ispitu mi smo nós temos que ler a Sagrada Escritura katoličke crkve. e temos que fazer um exame da Bíblia. E nesse exame temos que falar do catequismo, da catequese, da Igreja Católica. Čujem ga svima. Depois da Bíblia, Da je od o livro sobre o catequismo é o mais importante para mim e o qual me ajuda a dar muitas respostas. Aprendemos a conhecer as mensagens de Nossa Senhora. As mensagens de Nossa Senhora trata-se de uma preparação séria. Se quisermos transmitirmos aquilo que é Medjugorje, é necessário que nós, em primeiro lugar, saibamos o que queremos dizer. ovih godina Desde 1991 existe a nossa associação e ao longo destes anos, já são 33 anos desde que existimos e 43 anos de aparições de Nossa Senhora. da možemo vidjeti kako je E é um espaço harmonioso para na neki način da je naša ser visto e para constatar como tudo se foi desenvolvendo. Nós, de algum modo, acreditamos que a nossa associação nego mi smo čvrsto uvjereni da je to poziv não se trata só um trabalho, esta atividade. Nós estamos convencidos de que é uma vocação e queremos ovdje u Međugorju. dizer-vos que também se trata de um dos muitos frutos de Medjugorje. Dakle, u udruzi mi se sastajemo jednom mjesečno. Há outras coisas que gostaria de vos dizer. Reunimos uma vez por mês, sabeis, no dia 25 de cada mês, Nossa Senhora dá uma mensagem e nós, 1 a 2 dias depois, normalmente, reunimos-nos Od početka no nosso encontro mensal e no qual meditamos a mensagem da Virgem. Desde o início da associação, temos um assistente espiritual e costuma ser o sacerdote da paróquia. Hoje, o nosso assistente espiritual é o padre de Medjugorje, Frei Zlodimir, que nos apresentou há poucos minutos atrás. Dobro. Koji nas je zajedno predstavio. Dakle, zajedno razmišljamo o gospinoj poruci. Molimo za Juntos meditamos na Virgem Nossa Senhora, rezamos juntos o Rosário. A Virgem, mi to uistinu nas suas mensagens, convida-nos a rezar o Rosário e nós fazemos uma vez por mês, također i sa svim hodočasnicima como membros da associação, uzbrdo. juntos com os peregrinos que guiamos Razmjenjujemo tehnike. nas colinas. Tako da uvijek svjesni smo da uvijek treba raditi na sebi. Trocamos informação e temos a consciência de que temos de conseguir continuar a trabalhar. Su nešto E troca de informação e os encontros que fazemos é algo que nos ajuda no desenvolvimento nešto e, sobretudo, em ser melhores guias. dakle, ima nas preko 100. Vou dizer-vos algo de nós. Somos mais de 100 Većinom smo fakultetski obrazovani, e temos diferentes profissões. policajca, imali smo jednu doktoricu medicine, Temos arquitetos, profesore, temos membros que são polícias, temos membros que são professores, alguns guias que estudaram teologia porque quiseram conhecer melhor a sua fé e ter uma relação diferente com Jesus, melhor, mais aprofundada, e que desejaram e desejam viver melhor a sua fé. pa zamislite ovo, Temos, odvedete na brdo, izmole krunicu, por exemplo, outras guias que gostam de fazer bolos. imamo kolegicu, ja mislim da sad u E há muitas delas que fazem o café, depois convidam os peregrinos e tomam café com eles e desta forma vão falando também, informando também. Ides ver um filme daqui a pouco, no 25º aniversário. skupili smo naše
naše fotografije i jedna kolegica Sobre o nascimento da nossa associação, recolhemos imensas fotografias e uma colega com o seu esposo fizeram um co-filme. što govori dva strana. A nossa colega que Svojim suprugom producira fala a língua de estrangeiras com o seu esposo, dokumentarne filmove, uglavnom vjerskog sadržaja. Dakle, produz filmes e documentários geralmente de conteúdo religioso. suprugom. Podemos dizer que ela tem uma boa colaboração profissional com o seu esposo. Kolegica je napisala knjigu, jedna je režisirala, Falamos de uma colega que escreveu um livro, je producirala dokumentarni film o Međugorju. Dakle, outra criou um filme documentário sobre Medjugorje. raznim poljima. Quero dizer-vos que Također neki od naših kolega nós trabalhamos em diferentes domínios. svjedočanstvo Outros colegas são voluntários. Ouviram ontem o testemunho sobre as mãos de Maria. Há, por exemplo, nossos colegas que estão nessa associação das mãos de Maria. Outros colaboram também e diretamente, estreitamente com a Mary's Meals, associação da qual ouvistes falar ontem. Portanto, não é só falar das mensagens de Nossa Senhora, é vivê-las no dia a dia. É esse o objetivo. É esse o objetivo da nossa associação e da sua fundação. Que prenijeti Gospine poruke, da vas možemo voditi na de poder transmitir as mensagens de Nossa Senhora, de poder vos acompanhar sobre as colinas. Eu gosto de dizer que os guias são como uma ponte entre Medjugorje e os peregrinos. Portanto, quando os acolhemos no aeroporto e os vamos até Medjugorje, falamos já deste local. Por exemplo, estes últimos anos há cada vez mais peregrinos que vêm pela primeira vez. E é uma grande alegria para nós, mas em simultâneo também temos uma grande alegria em rever aqueles que já vieram e que voltam. dovedete svoje obitelji, prijatelje, susjede, Quando as pessoas vêm a segunda, terceira vez e trazem com eles os seus amigos, as suas famílias, os seus vizinhos, porque este lugar está aberto a todos aqueles que querem escutar a palavra de Deus. Portanto, nós acompanhamos até às colinas, sobretudo no verão, quando está muito calor. Então, vamos muito cedo até às colinas. iskusili ovih dana. Vocês Do ukazanja objašnjavamo vam prve dane. viveram esta realidade seguramente nestes últimos dias. Idemo na križe, E depois da visita na Colina das Aparições, contamos aquilo que apareceu nos primeiros dias. Depois subimos à Colina do Križevak e meditamos na Via Sacra. Juntos podemos explicar qual o programa da oração da tarde, que é o coração da espiritualidade de Medjugorje. Por isso, já vos falei das mensagens de Nossa Senhora. Nós falamos também da confissão, que aqui diariamente é vivida de forma especial. na svetu misu, kao što nas pa pozivam. Sempre que podemos, participamos no programa de oração da tarde, Rosário e Missa, tal como Nossa Senhora nos pede. Nós falamos da nossa história, das nossas tradições. De certas formas, nós podemos desta forma vos colocar em ligação com este lugar, em ligação com este país. Portanto, quando explicamos tudo sobre a história, nós esperamos que vós possais ter uma imagem mais completa dos eventos que têm acontecido aqui em Medjugorje. Nezgoda ili izgubite dokument. Aqui há necessidade de apoio, se há necessidade de apoio, alguém perdeu os documentos, se alguém precisa de alguém que precisa de ser escutado, nós estamos aqui Ovdje u Međugorju. e nós podemos ver
as transformações nos vossos rostos à medida que vamos constatando que a vossa presença aqui faz com que vivais transformações importantes. Cada vez que subimos à colina com os peregrinos, esta oração, este sacrifício transformam-me a mim própria. Isso transforma-me e eu gosto de estar com os peregrinos. Gosto de lhes mostrar e de os ajudar a descobrir este local. Gosto de mostrar à igreja este local de oração e gosto de dizer que todo este espaço à volta da igreja é um local de oração. Gosto de vos dizer que não importa o local onde vos senteis aqui, ireis encontrar a paz e o silêncio, mesmo havendo muita gente, mesmo se estiver uma multidão. Para mim, haja ou não haja muita gente, a Medjugorje posso encontrar cantos de silêncio, cantos de paz para rezar. Nadam se, evo, da sada možete razumjeti zašto mi smatramo i zašto kažemo da smo jedan. Espero que possais compreender porque é que nós dizemos que podemos ser chamados um bom fruto turístico, um bom fruto de Medjugorje. Nós não somos guias turísticos normais e nós sentimos de facto que não são comuns. Nós somos guias para os peregrinos. Nós temos aqui guias que começaram connosco que continuam a ser guias nos nossos dias. Koji su proteklih godina položili ispit, ali vjerujte mi, imaju jednaki žar i jednako oduševljenje. Mesmo os guias que acabaram de ser formados ano passado têm o mesmo entusiasmo, o mesmo ardor e falar das mensagens de Nossa Senhora. Koji bih rekla, a to su prevodi. Há um outro momento que eu gostaria de partilhar convosco, é o dos tradutores, para que vós e eu nos possamos compreender hoje. Ajmo jedan pljesak za prevoditelje, da vas čujem. Como é que vocês me iriam compreender se não tivéssemos tradutores? Aplaudam os tradutores. Aplaudam muito. Sad ću vam ispričati, evo nešto što mi je kolegica rekla. Vou-vos contar uma coisa que me disse a minha colega. Prvih godina festivala program se odvijao Quem se lembra dos primeiros anos do festival, livada koja je iza vas. em que o festival tinha lugar em tendas verdes. Tu je bio jedan zeleni šal Atrás de vós, o prado que está atrás de vós, naquela altura tinha tendas verdes. E era aí que se passava o programa. Tinha lugar onde, tal como hoje, tem lugar aqui no altar. A minha colega lembra-se muito bem disso. Por um lado estava o palco, kolege prevoditelji na drugom kraju, na stolicama, sjede obično i prevode. Dakle, najjednostavnije. ao qual chegavam os oradores e do outro lado estavam os tradutores, muito simples. E só participavam umas centenas de pessoas. Vejam hoje em dia como está. O festival cresceu muito e vós sabeis que o primeiro festival teve lugar em 1989. Sabeis que o padre Slavko Barbaric, que começou tudo, Kako de se organizá-lo. E este ano tivemos o 35º festival. É desta forma que o festival cresceu, não só na amplitude, na forma de traduzir. Isto quer dizer que tehnologija, tudo melhorou do ponto de vista técnico, tecnológico, ao longo destes últimos anos, com o Centro de Informação Mir Medjugorje. jači, da tako kažem, Esta tradução sve više é cada vez mais intensa. Traduzimos em cada vez mais línguas
E a maior parte dos tradutores são membros da Associação dos Guias para os Peregrinos. Isto quer dizer que são guias, são também tradutores. À parte došlo je i do da necessidade de termos guias, houve também a necessidade de ter tradutores. É preciso traduzir as catequeses dos sacerdotes. É preciso traduzir a Santa Missa na tarde, para que vós, os peregrinos, possais escutar e compreender aquilo que o sacerdote diz. É preciso traduzir. Dakle, to je sve nešto što je se stvaralo, rađalo. Os tempos dos retiros internacionais, Jer svi smo o desenvolvimento foi feito em função da necessidade dos peregrinos na escola de Nossa Senhora. E é claro para todos nós da smo tu da vama služimo. Naš posao estamos aqui, é preciso que saiba, para estar ao vosso serviço, com o nosso trabalho e através do nosso trabalho. Através das nossas atividades, os nossos atos, as nossas obras, vós podereis descobrir este amor de Nossa Senhora por cada um de nós aqui. smatram, to je veliki dar da čovjek može Penso que é um grande dom jezika na strani. de poder traduzir Nešto, de uma língua para outra. Gostaria também dakle ja ovdje živim u vos falar de qualquer coisa de pessoal, se estiveres preparados para tal. Eu vivo aqui desde a minha infância, vivi a minha escolaridade aqui. i onda me mama poslala u crkvu. Eu disse, como é que eu posso encontrar uma atividade aqui? Só há colinas e a igreja. E a minha mãe disse-me, vai à igreja, deve estar lá alguém. É importante que cada família tenha algum membro que vá todos os dias à missa. E eu passei a participar todos os dias na Santa Missa e no Rosário. Também subimos às colinas, na sexta-feira, da parte da tarde, participávamos no Crisvac e no domingo, da parte da tarde, íamos à colina da Aparição. Mikrofon nije nam Nós íamos todas as semanas, podíamos rezar podne. Mi smo krenuli no domingo, na parte da tarde, u jednom trenutku fomos à colina da Aparição através das explorações agrícolas. De repente, Ruja disse-me, olha, há um touro que está ali. Esse touro estava à minha esquerda. Ruža meni govori, Vesna imaš Eu tinha um manto vermelho. E Ruja disse-me, tu tens um manto vermelho. Mi smo bile curice. E quando o touro começou a correr na nossa direção, nós tínhamos 12 ou 13 anos, era um grande touro. Vi znate, on reagira na crveno. Potrčale smo i mi. Prepale smo se. Vocês sabem que eles são sensíveis à cor vermelha. Nós começámos então a correr Vinograd. Tu smo se sakrile. e a Ruja encontrou uma vinha sobre a direita e nós precipitámos para ela. I okrenuo se na suprotnu stranu i otišao. E o touro Kad više vidjela, stvarno je. deu meia volta e partiu noutra direção e nós não voltámos a ver. Há muitos anos que isto aconteceu. Došli malo sebi. Šta mislite šta? Então levantámos-nos e quando recuperámos o fogo e voltámos até nós, o que é que pensam que fizemos? Nós continuámos o nosso caminho em direção à colina. Não voltámos às nossas casas, não parámos, porque ninguém nos pode afastar de Nossa Senhora, não é verdade? Zahvala Gospi, pljesak. Gospa često kaže Este foi um aplauso para Nossa Senhora. Nossa Senhora diz muitas vezes que este tempo é um tempo de graças. E eu acredito firmemente que estes momentos de comunhão são momentos de graça. Verdadeiramente, para todos, tal como para mim, que vos fala neste momento. Eu acredito que também eu ainda tenho muito para aprender, mas espero que também vós possais aprender. E acho que durante estes anos, todos estes anos, não tem sido fácil.
especialmente para as pessoas que estão aqui desde o início. Falei-vos do comunismo. Não foi fácil fundar a associação. Não foi fácil pôr em prática todas estas questões técnicas, o centro de informação, o centro de rádio, de fazer aumentar esta associação, mas com o passar dos anos e com a fé, sabendo que Deus está sempre connosco, dia após dia, com a ajuda de Nossa Senhora, nós caminhamos, nós avançamos, nós sabemos que Nossa Senhora está connosco. Aplaudamos então Nossa Senhora. Muito bem. Quero agradecer-vos de fundo do meu coração pela vossa paciência e espero que aquilo que vos tenha dito tenha sido interessante e instrutivo. Desejo agradecer a Deus por todas estas jornadas de graça. Quero agradecer à nossa Mãe Celeste. Para mim, isto foi uma grande surpresa. Nunca na minha vida poderia ter pensado. Hvala dragom Bogu, dragoj Gospi. Eu dou graças a Deus e agradeço aos meus colegas que aqui estão. Há muitos outros que não puderam vir. Também agradeço a todos e agradeço a todas as pessoas que trabalham aqui em Medjugorje para que estejamos ao serviço dos peregrinos. Quero agradecer também as religiosas, os sacerdotes e, de forma muito particular, o Padre Vladimir. I sada, nakon mene, dolazi jedan naš kolega. Depois de mim, Dva strana jezika. vem outros colegas que, para além de ser tradutor, falar vários idiomas, é também músico e vai começar por nos cantar um cântico de Nossa Senhora que todos vós conheceis bem. Mas vai ser interpretado à sua maneira e vai nos dar o seu testemunho também. Chama-se Miki. Mi ćemo malo plesati u slobodnoj koreografiji. Vou convidar as minhas colegas a aproximarem-se da frente e vamos dançar todos juntos. Valjan Isus i Marija. Evo, kao što me je predstavila moja... Seja louvado nosso Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Como apresentou a minha colega, chamo Milinko Miki. Pediram para vos dirigir algumas palavras a este lado prático da nossa missão e como tenho pouco do tempo, decidi ler um texto breve. Muito bem, caros jovens, é bonito ver-vos aqui em tão grande número, aqui juntos, junto ao altar do Nosso Senhor. Muito obrigado pela determinação e pelo amor que trazeis a este lugar santo de oração e de cura das almas. Não digo isto só por dizê-lo, ou enquanto guia de peregrinos, desde há 33 anos atrás, tive o privilégio de assistir a muitas conversões e curas físicas, espirituais. O meu tempo aqui como guia não é propriamente um desempenho profissional, simplesmente, mas é também uma vocação de vida que é necessário escolher. Poderia, durante dias, contar-vos a minha experiência de trabalho com peregrinos, mas, dado o pouco tempo que tenho, vou tentar ser breve. Tive uma experiência pessoal tocante de Medjugorje em setembro de 1999, em Milão, depois de ser oficialmente guia dos peregrinos na paróquia de Medjugorje. Encontrei pessoas
que tentavam viver as mensagens Nossa Senhora de Medjugorje, mesmo se muitos entre eles não tivessem ainda visitado este local. Até esse encontro, eu gostava de ter uma carreira de cantor de rock and roll e pensava que a vida estava fora daqui. Eu percebi então que eu iria voltar a Medjugorje e começaria a servir os peregrinos, estando consciente de todas as minhas fraquezas e das minhas imperfeições. Depois da guerra, com um dos primeiros grupos americanos que acompanhava, subi a colina do Krizvak. Todos os peregrinos, tal como eu, subiram essa época, nesse momento, sem sapatos, descalços. E o sacerdote pediu uma garrafa de água e começou-nos a lavar os pés uns após os outros. E no final, entre outras coisas, ele disse o seguinte: imagina um dia quando os jovens, como o nosso guia desta paróquia e das paróquias envolventes, fundarem as suas famílias e trarão em braços até este local, até esta cruz, os seus filhos, e depois lhes contarão: meu filho, olha para esta aldeia impregnada de suor, de lágrimas de milhões de peregrinos do mundo inteiro. Esta é a nossa casa, é aqui que nós pertencemos. Isto para mim foi o momento em que o Espírito Santo me deu a graça de descobrir a riqueza da nossa fé e de como é bonito servir o Senhor através dos peregrinos do mundo inteiro. Penso que um exemplo recente de falar-vos da importância do grupo do papel dos peregrinos. Foi um grupo de peregrinos italianos que decidiram escolher um guia local para vos falar de Medjugorje. O sacerdote que vivia a sua primeira peregrinação neste local de oração, depois de ter recebido a explicação do guia, o sacerdote aproximou-se do guia e disse-lhe que depois de ter rezado na Colina das Aparições e na Colina da Cruz e ter participado nas missas no programa de oração da tarde, foi somente nesse momento que ele compreendeu o sentido da espiritualidade de Medjugorje. Como disse um sacerdote que está ao serviço de Medjugorje, a nossa missão, mais do que dar informações e de rezar com os peregrinos, é também de dirigir a sua atenção para aquilo que é essencial para um crescimento espiritual, para que no final não percam tempo naquilo que não tem importância. É por isso que nós sublinhamos sempre aos peregrinos que é importante de participar no programa oficial organizado pela paróquia de Medjugorje, colocando um destaque sobretudo no papel central do programa de oração da tarde, que é traduzido diariamente de forma simultânea em cerca de 12 línguas diferentes. É verdade que os peregrinos gostam muito de falar de sinais e de maravilhas. Muitos dentre eles afirmam que durante a sua estadia aqui em Medjugorje eles viram o sol a girar, eles sentiram, eles cheiraram perfumes de rosas quando estavam a rezar. Outros dizem que o seu rosário ficou dourado. O que fazer em tal caso? A melhor resposta a estas questões é de dar um exemplo concreto. Eu estava pessoalmente presente quando um peregrino se aproximou do pé do Padre Slavko em 1988 e disse: Padre Slavko, eu vi o sol rodar. E o Padre Slavko respondeu-lhe calmamente: esse é um problema teu, não é meu. E verdadeiramente, em vez de procurar a atenção dos outros, é melhor colocar-se de joelhos e rezar. Por que vos digo isto? Porque nós, os guias, nós sublinhamos sempre aos peregrinos que Medjugorje é um lugar de milagres. É por isso, caros jovens, se vós quiseres viver o milagre aqui em Medjugorje, querem ou não? Querem. Eu não sei se estáis conscientes, mas diariamente se produz um milagre aqui.
Se por acaso ainda não estiveres conscientes disso, não percam a esperança, porque o Senhor nos dá uma oportunidade renovada todos os dias, porque hoje, às 19 horas, o maior dos milagres da história da humanidade irá ter lugar aqui, sobre o altar, a Eucaristia, a Santa Missa. Tudo, os videntes testemunham de quando eram ainda pequenos, a nossa Mãe Celeste lhes disse que se devessem escolher entre uma aparição e a Santa Missa, que deveriam sempre escolher a Santa Missa, porque durante a Santa Missa nós recebemos Jesus vivo e Jesus, nosso Deus, deve estar sempre no centro das nossas vidas. E o nosso Papa fala-nos da importância da Eucaristia igualmente. O Papa Bento XVI disse: sem a Eucaristia a Igreja não existiria. É simples, é tão simples quanto isso. E o Papa Francisco disse que a Eucaristia é o pão para os pecadores e não a recompensa para os santos. Caros jovens, não esqueçam de outra coisa muito importante, é de que a sabedoria vem com os anos e com a experiência. É por isso que quando os vossos pais ou as vossas mães, o vosso avô ou a vossa avó vos dizem alguma coisa e dizem-no pela experiência própria, é porque eles querem cuidar de vós, é porque eles vos amam. Escutem-nos, se vocês pensam que eles são demasiado velhos para compreender a juventude, não se esqueçam que eles também já foram jovens e encontraram os mesmos problemas que vós encontrais nos dias de hoje. Por isso, dai-lhes a oportunidade para falarem convosco e não se importem que eles repitam 100 vezes a mesma coisa. Porque é que fazem isso? Eles fazem-no porque vos amam e porque estão preparados a dar a vida deles por vós. Não vos esqueçais que a nossa Mãe Celeste, nossa Mãe Rainha da Paz, aqui há 43 anos que nos chama incansavelmente, repetindo as mensagens que o Pai Zovko resumiu em 5 mensagens principais, chamando-nos as 5 primeiras pedras da vida contra o Golias. A Santa Missa, a leitura da Santa Escritura, a oração do Rosário todos os dias, juntos e com o coração. O jejum a pão e água 2 vezes por semana, quarta-feira e sexta-feira. A confissão pelo menos 1 vez por mês. Eu sei que isto parece muito exigente, mas todos juntos decidamos começar a viver esta aventura com a nossa Mãe, a Rainha da Paz, porque quando estivermos cansados, nossa Mãe vai nos estender a sua mão maternal e vai nos levar até o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, caminhemos para Jesus Cristo com Maria e com São João Paulo II, que dizia: Maria, totus tus, todos teus, Maria. Louvado seja Jesus Cristo e Maria, Sua Mãe Santíssima. Muito obrigado.